William Carey, ele foi considerado o pai das missões modernas, como eu falei, por conta da criação da primeira sociedade missionária, né, como agência missionária. Continuando falando sobre as suas obras, eles trabalhavam pela transformação da sociedade com o impacto do evangelho e criaram um poderoso método de reforma social que pressionava o governo colonialista. Ele, por exemplo, aboliu o SAT, que era as viúvas, né, que morriam, que eram ali queimadas vivas. Karen, ele introduziu o jornalismo moderno, ele publicou jornais, revista na língua lá original da Índia e no inglês. Ele estimulou o renascimento da literatura bengali, trabalhando nas artes modernas. Ele foi um grande revolucionário em termos sociais. Vamos falar um pouquinho agora sobre o legado de William Carey. O legado no que diz respeito à organização de uma frente missionária, né, para alcançar os povos, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o legado dele para a sociedade da Índia nos dias de hoje. Então vamos lá, primeiro o legado de William Carey na organização para alcançar os povos. O entendimento que a grande comissão é para todos os crentes e não só para os apóstolos de Jesus do primeiro século. Ele defendeu isso quando ele queria organizar a sociedade missionária e ele divulgou muito forte essa ideia da grande comissão. Traz a lembrança que Deus ainda não terminou o seu plano de redimir o mundo. O estabelecimento da primeira sociedade missionária com o propósito de alcançar outros povos do planeta. Novas sociedades missionárias foram criadas e começaram a enviar missionários para os campos. Por isso que ele é considerado o pai das missões modernas. O pioneiro da igreja protestante na Índia e o editor e tradutor da Bíblia em 40 idiomas na Bíblia. Com os colegas, ele fundou uma faculdade para o treinamento de escola de pastores e missionários. Estabelecimento de uma igreja contextualizada, estudo profundo do contexto cultural, mostrou a importância de usar meios para alcançar os povos. Ele ajudou a conduzir mais de 1000 indianos a Cristo, os quais abandonaram o sistema de caste. Ele desafiou a igreja e a si mesmo a esperar grandes coisas de Deus e a realizar grandes coisas para Deus. O legado dele na sociedade mostra e revela que a sua cosmovisão cristã era integral, integrava não só o aspecto que consideramos como espiritual, mas ele entende que a influência do evangelho é global. Veja, se fizermos uma entrevista aos estudantes dos dias de hoje na Índia, das disciplinas, né, e das ciências hoje modernas, teríamos o legado e a história deste homem, a influência e o impacto de William Carey na história da Índia. Vamos então fazer essa entrevista. Se fizermos uma entrevista aos estudantes dos departamentos de Letras e Literatura e Educação, o que diriam sobre William Carey? Iam reconhecê-lo como o primeiro tradutor dos grandes clássicos religiosos da literatura indiana. E os estudantes de História? Os estudantes de História o têm como pai da renascença indiana nos séculos 19 e 20. E os estudantes de Economia têm alguma coisa para falar sobre Carey? Eles o apontam como precursor da ideia da poupança, um homem que lutou contra a avareza, a cultura de propinas e a usura da época. E os estudantes de engenharia? Os estudantes de engenharia o tratam como um industrial que trouxe a máquina a vapor para a Índia, animou os ferreiros a fazerem cópias de suas máquinas, o primeiro a utilizar papel indiano para publicação. E os estudantes de ecologia têm alguma coisa a dizer? Eles garantem que Carey foi o primeiro a escrever artigos sobre a floresta indiana, quase 50 anos antes do governo começar suas tentativas de conservação ambiental. E agronomia? Será que os estudantes de agronomia têm algo a dizer sobre Carey? Eles o tratam como fundador da Sociedade de Agricultura e Horticultura em 1820. Medicina. Medicina, será que teremos contribuição de Carey? Sim. Lembram que ele realizou a primeira campanha por um tratamento digno aos leprosos. Naquela época, eles eram queimados ou enterrados vivos.
E os estudantes de comunicação e marketing o honram como pai da tecnologia da impressão. Ele trouxe a imprensa e a publicação e ensinou a utilizá-la, além de estabelecer o primeiro jornal em língua oriental. Estudantes de sociologia e dos direitos da mulher lembram que Karen fez pesquisas e publicou artigos e foi o primeiro a levantar-se contra os assassinos cruéis e opressores da mulher indiana. E os estudantes de filosofia, eles asseveram que William Carey reviveu a antiga ideia de que ética e moralidade estão inseparavelmente ligados à religião. Estudantes de astronomia sabem que Carey introduziu o estudo da astronomia na Índia. E estudantes de biblioteconomia o aceitam como pioneiro no empréstimo de bibliotecas para a Ásia. Enquanto os navios britânicos importavam armas e soldados, Karen trouxe livros nesses mesmos navios e diziam que livros libertam. Assim, irmãos, temos esse legado do grande homem chamado William Carey e muitos outros aspectos que aqui omitimos na nossa breve aula. Terminamos fazendo uma consideração final. Hoje, irmãos, o aspecto da justiça social, há uma divergência entre os teólogos e os missiólogos como a justiça social, em relação à justiça social. Porque alguns defendem que a justiça social faz parte das boas obras do cristão e é parte integrante da missão da igreja. Outros vão dizer que a justiça social é responsabilidade da igreja, mas ela é apenas um apêndice à missão e não faz parte da missão. Então há essa divergência. Mas é inegável, diante dessa aula, diante desses personagens históricos, é inegável ver na história desses personagens o quanto deram importância à atuação social da igreja como um sinal visível do reino de Deus e como um caráter do reino de Deus, um caráter de justiça que vai impactar não só o indivíduo, mas vai impactar também todas as estruturas sociais. E assim aprendemos que os reformadores Calvino e Lutero foram revolucionários e principalmente na área educacional foram muito importantes. Aprendemos com os puritanos da Nova Inglaterra, John Wesley na Inglaterra, como mudaram a face do mundo de seu tempo. E aprendemos com William Carey como ele impactou todas as áreas da sociedade da Índia. E até mesmo hoje, vemos reflexo de suas obras na Índia moderna através do seu legado. Que Deus te abençoe. Segue algumas referências bibliográficas para que você possa se aprofundar nessa temática. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.